Alô, povo de Deus! Boa tarde! Hoje ficou para um horário diferente, porque hoje de manhã nós vamos terminar de plantar o maracujá. Agora 100 mudas plantadas, aproveitando essa chuvinha boa, abençoada, né? Chove lá fora e aqui tá tão gostoso que dá vontade de orar, de falar sobre Deus. A paz e o amor de Cristo Jesus a todos vocês. Mas ainda dentro daquele raciocínio do último vídeo que nós fizemos, falando sobre o passado, sobre aqueles gigantes, aqueles homens de Deus que foram verdadeiros gigantes e graças a eles hoje o Evangelho está nas nossas mãos e graças à nossa fé a gente pode trabalhar esses evangelhos, né? Mas existe um ditado muito popular por aqueles que não priorizam as coisas do reino de Deus e priorizam as coisas daqui da terra, que diz que voltar ao passado é retroceder. Mas eu entendo que, no caso das escrituras e da leitura bíblica, voltar ao passado não é retroceder, mas é avançar. Sim, porque esses homens foram escolhidos por Deus para fazer isso. Você veja num caso especial, mais específico, especial não específico, no caso dos escritores neotestamentários, eles deixaram assim, importantes mensagens de Jesus. Jesus fez, se não me falha memória, 5 sermões muito fortes. E são esses sermões que, no meu caso, tem me dado assim, muito entendimento para a conduta da minha vida nos dias de hoje. E que se isso não tivesse sido escrito, se isso tivesse ocorrido apenas com uma tradição oral e umas pessoas falando para as outras, depois de 2021 anos, isso já estaria fragmentado, e pior do que fragmentado, já teria sido colocado ali coisas que realmente não são verdades, coisas que a gente ainda ouve até hoje em dia, né? A gente ouve em dia porque naquela época os 100 primeiros anos depois da vida de Cristo, ainda já muita coisa se tentava plantar, muita árvore daninha, muita erva daninha, muita mentira já se tentava. Por isso que houve uma necessidade de fazer uma grande recuperação, uma análise profunda daquelas coisas que entrariam no Novo Testamento. Aí veja o caso, como eu falei para vocês, tem 5 sermões de Jesus, e eu vou ler o primeiro. Olha só que coisa importante para nós cristãos, né? Tão simples, né? Mas para muitas pessoas é muito difícil, que são as bem-aventuranças, quando Jesus ele percebeu que tinham muitas pessoas ali em volta dele, em um monte, e ele disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí já vai uma coisa importante para nós, crentes, nós precisamos realmente ser humildes. Nós não podemos deixar de nos informar. Isso não é você estudar, você se aplicar, você querer fazer o melhor para Deus. Isso não é humildade. Humildade é você não ser soberbo, você não achar que você é melhor do que todo mundo, que você precisa enriquecer para fazer as melhores coisas. Você precisa priorizar as coisas do reino. Isso é que é ser humilde. Aí depois ele ainda diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Jesus está falando bem-aventurado aqueles que choram, ele está falando da simplicidade, das pessoas que são mais simples, das pessoas que não fazem ostentação. A ostentação serve inclusive para os dois casos, né? Então a simplicidade
a sensibilidade, ela está nisso. É você entender quando um irmão seu está sofrendo, você sofrer junto com ele. Quando o outro irmão está alegre, você ficar alegre com ele. Eu vi uma vez um padre falando uma coisa interessante, que perguntaram para ele assim: meu aniversário é no mesmo dia do Dia dos Mortos. Eu não devo comemorar o meu aniversário? E aí o padre disse o seguinte: você pode, durante o dia, fazer o que a sua crença manda, e depois à noite você comemorar o seu aniversário com alegria. Eu achei bacana. Isso aí mostra que os cristãos, mesmo aqueles que não são evangélicos, aqueles que são católicos também, eles têm uma profundidade muito grande também dentro do evangelho, e eles têm um bom senso na hora de julgar as coisas, né? De analisar as coisas. E aí depois Jesus ainda diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí ele está falando dos mansos, ele está falando da submissão. Então, se uma pessoa te ofende, você não precisa responder a ela, você pode se calar. Isso aconteceu essa semana até comigo. E eu estranhei, um garoto. Ele falou mais alto e ainda falou vários palavrões, né? E eu não respondi a ele. Então, isso é mansidão, é você ser obediente também a Deus. Você não deve ser obediente aos iníquos, aqueles que não têm fé, aqueles que não creem em Jesus, mas nós temos que ser obediente à palavra, aquilo que o Senhor nos ensinou. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Então, esse que é obediente cai na mesma situação que é a obediência. Aí nós teremos sempre fartura quando nós tivermos essa misericórdia. E ele depois ainda diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É você ter compaixão pelas pessoas, é você ver uma pessoa necessitada, você ajudar. Tem tantas formas. Às vezes a pessoa não precisa nem vir te pedir. Você passou e está vendo que ele precisa de uma ajuda, você para. Isso é compaixão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus, que é a santidade. Porque todos nós somos pecadores, mas temos que caminhar para a santidade, para que a gente possa chegar a ser santo ao encontrar com Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados de filhos de Deus. Então, quando ele está falando dos pacificadores, ele está falando da reconciliação. A gente precisa, quando a gente já teve na vida algum desafeto, algum problema, a gente volta, pede perdão e pacifica, porque você acaba recebendo da mesma forma. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o compromisso. A justiça aí é a justiça de Deus, porque quem somos nós para querer julgarmos as outras pessoas? Mas a justiça de Deus, ela é também da mesma intensidade, da mesma força que tem o amor dele e a justiça dele por nós. Por isso que nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aí é a paciência que ele está falando. A gente precisa ter paciência com as outras pessoas, né? Aí você veja que se voltar atrás é você ir lá e buscar aquilo que tem de melhor, que as outras gerações de cristãos já fizeram. Sim. E o discipulado, quando algumas pessoas a gente tem que ter, Paulo também fala sobre isso, nós temos que ter um carinho muito grande. A gente não pode ficar atropelando as pessoas quando um pastor ou um padre, ele já passou uma atribuição que nos compete fazer, e o outro achar que não está fazendo bem e sair atropelando o outro.
aquele que está fazendo, porque ele se acha melhor e que só ele sabe fazer daquela forma. Então aí faltou humildade, faltou um monte de coisa, e faltou isso aqui, né? Essa paciência de entender que todos nós estamos numa caminhada. Por isso, meus irmãos, muitas vezes voltar atrás, dar um passo atrás, ou muitos passos, ou andar 1000 anos, é muitas vezes avançar em direção ao reino de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Que o Espírito Santo esteja com todos vocês. De Deus os abençoe. Estou cansado hoje.